Boa tarde a todos. Eu sou a Lara Beatriz e, junto com meus colegas Bruno Macedo, Caroline Mumik, Guilherme Godet e Joyce Salano, vamos apresentar o projeto final da matéria de Sistemas Produtivos 2, que consiste em um estudo do processo de programação e controle de produção de uma indústria têxtil. Então, os tópicos que vamos abordar nessa apresentação seriam um pouco sobre a empresa, o sistema produtivo dela, abordando então modelo de transformação, elementos de caracterização, a estratégia e operações, as variáveis da produção, fazendo uma análise dos 4 Vs, objetivos de desempenho, também mostrando a estrutura do produto, análise do planejamento e, por fim, para finalizar, os comentários finais da equipe. Então, sobre a empresa, a Deller, ela foi fundada em 1881 por Carl Deller, em Joinville. Hoje ela está entre as principais fabricantes brasileiras de cama, mesa e banho. O parque fabril dela é de 200 mil metros quadrados, conta com mais de 3 mil funcionários. O volume de fabricação na planta de Joinville, então, é de 1.400 toneladas por mês, dentro de um portfólio que chega a 12 mil produtos. O foco da empresa é atender o bem-estar de seus consumidores com a qualidade e variedade de seus produtos. Ela não só atende aos consumidores domésticos, mas também a empresas e soluções para o setor hoteleiro e hospitalar. Então, abordando mais sobre o sistema produtivo, eu vou iniciar apresentando o modelo de transformação. Então, como input, temos os recursos transformáveis e os transformadores. Como recursos transformáveis, basicamente nós temos a matéria-prima, que são fios, que podem ser de poliéster, nylon, algodão, entre outros, e os recursos transformadores seriam o maquinário, produtos químicos e os próprios funcionários. Então, no processo de transformação, a matéria-prima, ela passa pelo processo de tecimento, e em seguida ela é estocada ou direcionado para a sequência produtiva designada, que vai variar de produto para produto. E por fim, o output, sendo o produto final, que são produtos de cama, mesa e banho, como toalhas de banho, toalha de mesa e tampos de colchão, sendo esse último o foco do nosso trabalho, o produto que vamos detalhar melhor sobre a estrutura. Então, comentando sobre os elementos de caracterização, a tangibilidade ela é alta por se tratar de um produto físico, consequentemente a estocabilidade também é facilitada, então por isso ela é alta. Já em relação à transportabilidade, da mesma maneira, é um produto físico, então torna isso mais fácil. Já a simultaneidade, ela é baixa, porque o consumo do produto ele ocorre apenas no final da sua produção e não durante ela. O contato com o cliente, ele é médio, porque apesar do cliente não ter contato com o processo produtivo todo, ele ainda precisa dar uma aprovação final. Então, esse é um produto que é relativamente customizável e a seguir meus colegas vão explicar melhor sobre esse produto. Na próxima etapa do trabalho, a gente vai desenvolver os estudos sobre a perspectiva da estratégia de operações. Mas antes, é preciso compreender que a estratégia de operações está no nível mais baixo da hierarquia, e ela deve estar de acordo com as anteriores, materializando então e desenvolvendo as decisões tomadas. Entre as estratégias que são acima, a gente tem por primeira a corporativa, que ela tem a intenção de entender o estado atual da empresa, o estado futuro que é desejado e qual vai ser o caminho entre esses dois cenários, além de traduzir as necessidades do mercado e alocar os recursos de uma forma sustentável. Já a estratégia competitiva, ela é responsável por ações de médio prazo e por definir como a empresa vai se destacar no mercado. Abrindo um pouco mais a estratégia corporativa, a gente pode estudar ela por meio da missão e da visão. A missão da empresa é desenvolver produtos têxteis para o mercado global, com inovação, alta qualidade e valor justo, observados padrões de certificação e compromissos internacionais em qualidade, responsabilidade social, ética e meio ambiente, visando preservar o bem-estar das pessoas, alinhado com as expectativas do consumidor, colaboradores, fornecedores, clientes e a comunidade. E os valores são integridade, confiança e excelência profissional. Observando então a missão e a visão, a gente consegue entender um pouquinho mais sobre a estratégia corporativa. E agora a gente vai passar para a competitiva para ver como que isso se desdobra. Abrindo a estratégia competitiva, segundo a teoria de Porter, a gente pode classificar as empresas na busca pela liderança de mercado
com destaque em custos ou com destaque na diferenciação. Como o processo produtivo da Deller usa bastante tecnologia e foca em qualidade, a gente entende que ele se encaixa no quesito de diferenciação. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre o contexto que compreende a estratégia operacional, agora a gente consegue desdobrar ela, lembrando que ela está seguindo as diretrizes das estratégias anteriores. E o primeiro ponto que a gente vai tomar em consideração é que a gente está olhando especificamente para o produto tampa de malha do colchão, então a gente vai estar analisando o processo dele. O primeiro passo é analisar as variáveis de produção. A primeira variável é o design de produto. E considerando a natureza do processo, com alta variabilidade e flexibilidade, ele pode ser classificado como personalizado. A segunda variedade, a gente vai pensar em como garantir o atendimento para o cliente, sem perder vendas ou gerar estoques muito grandes. E para isso, a gente tem a variedade de estoque, né? O modelo de estoque é o make to order. Essa é a produção para atender justamente os pedidos da demanda. Na prática, é preciso de uma organização logística, então, das máquinas para fazer essa flexibilidade acontecer e a conseguir atender a demanda no tempo. E por isso a gente pode entender também que a produção ela é focada no processo. Bom, agora que a gente já analisou as variáveis da produção, a gente consegue juntar essas informações para partir para a segunda análise, que a gente vai falar um pouquinho sobre as dimensões da produção, então numa perspectiva diferente. Como a gente pode ver na tabelinha aqui do slide, a tampa de colchão ela tem um volume de saída que varia conforme a demanda. Por que a gente colocou essa classificação? Porque lembra que nos slides anteriores a gente conversou sobre as variáveis de produção e a gente falou justamente que o processo ele está em make to order, ou seja, fazer para atender pedidos. É justamente aqui que encaixa essa variedade aqui, sendo conforme a demanda, né? Então, dependendo da demanda, a gente pode ter uma saída maior de produtos ou menor. Bom, já a variedade de produtos, né? Ela é alta porque a gente tem um contato com o consumidor. Lembra que a gente falou que o produto era personalizado? Então, aqui que ele se encaixa. E aí, por isso, a gente vai ter algumas variações dentro do processo e alguns SKUs, um volume grande de SKUs como resultado. Já a variação da demanda, ela também acontece ao longo do ano. Aqui, antes a gente falou de quantidade, agora a gente fala de quantidade por tempo. Então, os períodos de variação ao longo do ano. Aqui a gente tem informação de que no final do ano esse volume aumenta, por conta de questões de Natal e festas de fim de ano, que a gente tem esse destaque maior na compra. Mas não tem um processo ali, não tem uma variação definida, porque a gente definida assim, de demanda para cada ponto, por isso que a gente diz que essa variação não é alta. Por fim, a gente pode falar um pouquinho sobre a visibilidade. A visibilidade a gente entende como ela é média. Isso porque tem um contato com o consumidor ali para a gente conseguir estar tendo algumas definições, mas depois desse primeiro contato com o consumidor para ter essas definições de quais as especificações que ele quer para o produto, esse consumidor passa a ficar de lado para ter essa produção. Então ele não acompanha ponto a ponto da produção, por isso que a gente diz que é média. A terceira análise que a gente vai conversar agora é sobre os objetivos de desempenho. Eles vão estar responsáveis por indicar como está o nível de entrega da empresa e como que ele deveria ser. E a partir disso a gente consegue identificar qual objetivo está mais defasado e qual que a gente pode focar nos seus esforços. O primeiro objetivo é a qualidade, e ele corresponde a fazer o certo, evitando retrabalhos e assim desperdícios. Desperdício de custo e tempo com o uso de recursos extras, assim, além de influenciar na confiabilidade do produto. Olhando para a empresa, a gente tem que os produtos, após finalizados, eles passam internamente por avaliação da engenharia de produto, desenho de acordo ou do setor de desenhos, variando de acordo com cada produto, e normalmente são aprovados pelo cliente também antes do envio do lote de produção. O segundo objetivo é a rapidez e é sobre fazer o certo da primeira vez, envolvendo então os tempos que existem entre o consumidor pedir o produto e até ele receber esse produto. Para atingir esse objetivo, a empresa está utilizando sistemas e automações que permitem reduzir os lead times das atividades, assim como o de setup também, refletindo no tempo total de processamento. O próximo objetivo que a gente vai conversar sobre é confiabilidade. Esse objetivo ele consiste em trazer resultados com qualidade, mas com aditivo de frequência. Então a gente vai estar sempre entregando um produto bom, conforme que a gente acordou já, né? E como a empresa ela tem seus processos bem definidos e controlados, em Joinville e região, seus produtos são símbolos de qualidade. Então a gente vê que essa confiabilidade ela está bem situada, a empresa consegue realmente entregar esse objetivo e ter um bom desempenho. Já o próximo que a gente vai estar olhando também é a flexibilidade. A flexibilidade, a gente tenta entender o quanto a empresa consegue otimizar seus processos e seus recursos para poder estar utilizando tudo da maneira mais eficiente possível, né? De fato, otimizar. A Deller tem muita dedicação no desenvolvimento de produtos personalizados, permitindo que o cliente ele escolha e aprove o design e estrutura de seus produtos. Então, ali, esse contato com o cliente, ele traz essa necessidade da flexibilização
justamente pela variedade de produtos, né? Então, por isso que a gente traz esse ponto aqui. Por fim, é sempre importante falar sobre custos, e é justamente ele o último objetivo que a gente vai estar conversando aqui. E ele vai estar justamente relacionado aos custos do processo. E aí vão desde os custos fixos, como instalação, mão de obra e matéria-prima, até os custos variáveis da produção, né? Então, se acontecer algum erro, algum atraso no processo, vai estar impactando. Ou seja, os outros objetivos, eles precisam estar desempenhando muito bem e ser melhorados constantemente para que o último objetivo de custo melhore também. Sabendo que as características do negócio, elas também acabam interferindo na lista de materiais, né? Elas acabam criando por conta disso algumas formas de estrutura de produto típicas, né? E a gente consegue encontrar no mercado diferentes tipos, sendo A, T, V e X. Analisando o nosso produto escolhido, a gente conseguiu observar que ele possui uma característica de estrutura tipo T, pois existe um número pequeno de matéria-prima com uma variação somente na espessura dos fios. E além disso, o processo inicial ele é padronizado, porém se produz uma grande variedade de produtos finais e caracteriza-se também por uma economia de escala. Bom, falando agora um pouco então sobre a análise do planejamento, a gente tem aqui a Bill of Materials de um dos produtos, que é o que a gente está mais focado aqui no trabalho, que é o tampo de malha colchão. E, bom, a BOM desse produto é bem simples, tendo só o nível 0 e o nível 1, né? No nível 0 a gente tem o próprio tampo do colchão, que é o produto final, né? E a gente dividiu ali o nível 1 em duas partes, a parte de beneficiamento e a parte de tecelagem, né? Então, primeiro é feita a tecelagem, né? É tecido o tampo, e para isso é necessário os fios de cobertura, os fios de cor ou desenho, né? Os fios que vão ser utilizados no desenho, e os fios de enchimento. Já para o beneficiamento são os produtos químicos, que podem ser ou só o amaciante ou o amaciante alvejante, por exemplo, né? Tem alguns outros com alguns acabamentos mais especiais e tudo mais, mas a gente não vai se aprofundar tanto nisso. Então, quando a gente se refere aos fios de cobertura, é ao fundo do tampo, e os fios de cor ou de desenho são os fios que fazem de fato o desenho que as pessoas veem, né, no tampo do colchão, e os fios de enchimento que está dentro, que dá o volume, né, pro tampo. E bom, nesse slide aqui a gente já pode ver onde vai o tampo do colchão no colchão, né? Ele realmente só tapa ali toda a estrutura do colchão. É o que o cliente vê quando chega na loja. E, bom, aqui também tem duas fotos de tampos reais que eu trabalhei no desenvolvimento. E só para ficar mais claro de novo, os fios de cobertura eles são esse fundo. Então, no caso ali, os dois têm o fundo branco. Os dois têm fio de cobertura branco, natural, né? E um deles tem a costura, então os fios de cor de desenho ali na imagem da esquerda é em cinza, já da imagem da direita é em bege, né? E os fios de enchimento é o que dá o volume, por exemplo, ali dentro da folha, vocês veem que tem a costura e dentro da costura da folha você tem algumas partes que são fofas, né? Essa parte fofinha, quanto mais enchimento tu tiver, mais fofa ela vai ser, né? Mais proliferada para fora ela vai ser, né? Agora, então, só para passar uma ideia de como que são as etapas, né? Para realizar a produção no BPCP ali. O setor de vendas vai fazer a venda dos produtos. E o PPCP, quando for programar essa produção, ele vai verificar se o produto cru está em estoque, então o produto não acabado, né? Caso não esteja em estoque, vai ser consultado se os fios necessários para a produção desse tecido estão em estoque. Caso eles estejam, vai direto para a programação do tecido cru. Caso não estejam, vai ser pedido, então, os fios necessários, né? Com os fios necessários em mãos, é feita, então, a programação do tecido cru. Com o tecido cru em estoque, vai, então, para a programação do acabamento, né? Para as OPs de beneficiamento. E só para passar uma ideia de lead time, o tecido cru ele vai variar muito de produto para produto,
Isso porque ele depende muito da densidade, do desenho, da tecnologia usada, entre outros fatores. E o acabamento ele era realizado 3 vezes na semana, e então lead time de uns 2 dias aí. E o acabamento era bem padronizado, então no geral eram 2 acabamentos, tirando alguns produtos bem específicos, especiais, com anti-chamas ou antibactericidas, que eram opções, mas muito raras, né? Então eram casos à parte, assim. Bom, então a gente analisando aqui então em relação ao sistema de estoques presentes na Dealer, né? É legal a gente analisar aqui em relação a algumas políticas da empresa, né? Na empresa são adotadas a política de lote mínimo, mas ela tem uma grande variação de produto para produto, né? Um produto difere do outro. A mesma coisa a gente consegue observar em relação a tamanhos de lotes, e aqui nos tamanhos de lotes a gente pontua que existe essa variação de produto para produto, especialmente por conta da gramatura, né? As gramas por metro quadrado do tecido. Na questão do estoque de segurança, a gente tem a mesma coisa de variar muito em relação a produto, mas a gente tem um pouco mais de informação em relação a isso, né? Aqui a gente utiliza a curva ABC para determinar os SKUs de maior e menor volume de venda, né? E o legal aqui é a gente ressaltar também que como os tampos de colchão que a gente está falando aqui, eles são produtos make to order, não existe o estoque de segurança para eles nesse caso, né? Então, continuando a nossa análise do planejamento, né? Agora falando um pouco sobre em relação ao MRP. A gente pode identificar que na Dealer a gente tem uma diferenciação em relação a produtos make to order e produtos make to stock. No caso dos produtos make to order, como é o caso do tampo de malha para colchão, os pedidos eles são emitidos para produtos especiais, considerando uma carteira para 60 dias. Já no caso dos produtos make to stock, a produção ela ocorre de acordo com a demanda dos produtos e ela está sempre considerando uma produção para estoque com carteira de 30 dias. Além disso, a gente pode destacar que as ordens de produção elas são sempre liberadas diariamente. Outros pontos de análise é que existem produtos que são estocáveis, como é o caso da estamparia, e produtos não estocáveis, como é o caso do tampo de colchão. Também podem acontecer rupturas, né? E essas rupturas elas acontecem devido ao setor de vendas estabelecer prazos que não são condizentes com a capacidade de produção da empresa, o que acaba acarretando em atrasos. E por fim, a programação ela é feita para trás, né? Então acontece que são determinados os prazos de entrega primeiro e programando as atividades para que esse prazo seja atendido. Agora, tratando em relação à teoria das restrições, né? A gente considera uma restrição tudo aquilo que dificulta, atrasa ou até mesmo impede o cumprimento de um objetivo e meta, né? E é que, no caso, a gente pode ter como restrição o lead time, os recursos, o setup e o volume da demanda. Bom, tendo em vista os conteúdos abordados em Sistemas Produtivos 2, em paralelo com a descrição e aplicação de um sistema de produção de uma empresa real, que nesse caso foi a Dealer, foi possível fazer uma análise mais aprofundada do seu sistema de planejamento de produção e materiais. Ademais, nota-se que a aplicação e o desenvolvimento da ferramenta MRP, que significa Material Requirements Planning, é uma função administrativa e operacional fundamental para as tomadas de decisões estratégicas da empresa para que se obtenha o cálculo das necessidades dos itens finais de produção. Contudo, há algumas características que podem influenciar nesse planejamento, como no caso, a empresa escolhida possui pouca variedade de matéria-prima e com processos relativamente padronizados para cada tipo de produto, além de produzir grande variedade de produtos finais personalizados e, consequentemente, a demanda varia de acordo com as condições do mercado. Por conta disso, a análise realizada do MRP da Dealer pode ser classificada em Make to Stock ou Make to Order, dependendo do tipo do produto. No caso dos produtos Make to Order, não há um estoque mínimo de segurança. Outro fator crítico que pode ocorrer, além das restrições que podem atrasar o planejamento, seria quando o setor de vendas ele faz a venda sem consultar a capacidade produtiva ou ocorre a perda de algum tecido ocasionada pelo operador na própria fábrica, como já aconteceu anteriormente.
Por fim, conclui-se que com esse tipo de ferramenta, garante-se uma eficácia para o plano de produção, evitando falta e excesso de itens, bem como contribui dessa maneira para o controle de custos.